meus amores. Eu sou Andreia, do ateliê Andreia Souza, e hoje, na nossa videoaula, nós estaremos produzindo esse cesto em fio de malha, né, da Círculo. Nós vamos estar produzindo esse cesto, onde você pode estar utilizando para estar colocando, né, seus acessórios, como um cachepô para colocar uma planta, né? Você pode estar utilizando para utilizar, né? Para usar como quiser. Vamos estar utilizando 2 tonalidades do fio de malha Círculo da Premium, 94% poliéster, 6% elastano, de 25 milímetros, 140 metros, tá? Nós vamos utilizar 2 cores. Essa primeira cor é a ninho e essa outra cor é a melado, tá? A base do nosso trabalho, ele tem 20 centímetros de largura e a nossa peça tem de altura 9 centímetros. Eu utilizei essas 2 cores. A base, eu vou usar essa cor mais escura, né? Subindo somente 3 carreiras. E para finalizar, o tom mais claro, também somente 3 carreiras. E o arrematezinho aqui, final, para poder fechar a nossa peça. Tá certo? Eu não utilizo o novelo inteiro. A parte de baixo, a base e esse pedacinho, eu vou utilizar com esse novelo. A parte de baixo, a base, um novelo desse dá para fazer 2 bases, tá? E vou dizer assim, um novelo eu fiz 2 peças, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um novelo inteiro dessa cor, né, do melado, eu fiz essas 2 bases. Olha, um novelo inteiro, tá bom? E com a parte de cima, eu fiz o ninho e eu fiz uma parte só e tenho esse tanto aqui, tá bom? Então, eu creio que aqui ainda dá para umas 2 ou 3 partes dessa aqui, tá bom? Só para você ter uma ideia da quantidade, ok? A gente vai produzir agora da base central, né? Vou mostrar para vocês aqui. É um círculo perfeito, tá bom? A gente vai estar produzindo esse círculo perfeito, tá? Vou pegar aqui o outro para vocês terem uma ideia. Olha, ele fica um círculozinho perfeito, tá? Ó. Aí, desse círculo, nós iremos subir essas 3 carreiras de ponto baixo, sempre trabalhando ponto baixo, tá? Todo em ponto baixo. E o detalhezinho em ponto baixíssimo. Esses 2 detalhes aqui, tanto esse como essa lateral aqui que a gente tem aqui, ó, em ponto baixo. Baixíssimo, perdão. E a finalização também em ponto baixíssimo, tá bom? Aí, mas a gente vai produzir o círculo, a base redonda de 20 centímetros, ok? Vamos lá para a produção. E eu vou estar utilizando uma agulha de 9 milímetros. Minha agulha vai ser 9 milímetros e os acessórios normais, que é uma tesoura e uma agulha de tapeceiro, tá? E a fita métrica para você medir depois no final, né? Que quando a gente terminar a peça, eu vou medir para vocês que a gente tem um cesto de 20 centímetros de base por 9 centímetros de altura, tá bom? Vamos lá para o nosso trabalho. Vamos começar aqui com nossa primeira cor, que é a cor, o melado, tá? Aqui, melado, tá?
E, como eu falei, o fio de malha círculo da Premium, ele é de 25 milímetros, ele tem 140 metros, tá? Eu abri esse aqui, mas eu já tenho um aberto, que eu vou utilizar esse aqui que tá aberto, tá bom? Cada novelo desse, ele vai para 2 bases, tá? Como eu já tinha falado, ele consegue fazer 2 bases dessa, como eu falei, tá bom? Tanto a base como a subida de 3 carreiras. A gente consegue fazer 2 bases dessa. Primeiro, a gente vai fazer nosso anel mágico, tá? Para quem não sabe, o anel mágico é um círculo que a gente faz na mão com o fio em volta dos dedos. A gente coloca a agulha por dentro desse fio e puxa uma laçada por dentro desse fio, tá? A gente faz aqui nosso primeiro ponto baixo, tá bom? Logo em seguida, nós iremos fazer mais 5 pontos baixos dentro desse círculo que a gente fez, que é nosso anel mágico. Olha. 1. 2. 3. 4. 5. Eu vou estar deixando também a descrição de todo o material utilizado. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Aí embaixo você pode utilizar, olhar aí, que você vai encontrar tudo que foi utilizado, né? As 2 cores, o nome da linha, do fio, o nome do fio, a cor, né? O lote, né? Todas as informações que a gente tem aqui atrás, tá? A cor, lote, número de agulha, quais as numerações que você pode estar usando, de 8 milímetros a 12, eu escolhi a 9, tá? Você pode estar usando qualquer uma dessas aqui, de 8 até a 12, tá certo? E eu vou estar deixando todas essas descrições, eu vou estar deixando lá na descrição do vídeo, tá? Ela é um fio sem emendas, tá? É um fio muito bom de se trabalhar, macio, ele é um pouco elástico, né? Ele tem essa elasticidade aqui, ele é muito bom de se trabalhar. Pronto, eu fiz aqui minhas 5 correntinhas, minhas 5 pontos baixos, aí eu vou fazer a minha emenda. Eu vou subir um pouquinho aqui meu ponto que tá na agulha e vou pegar esse primeiro ponto que eu fiz aqui, porque esse ponto que a gente fez no primeiro, quando a gente estava no fio, no anel mágico, ele também equivale como um ponto. Ó, a gente vai ter que utilizar ele aqui, tá? No fechamento aqui agora a gente vai ter que utilizar. Vou botar a agulha aqui pra gente poder ter uma noção de onde ele é, tá bom? E vou botar aqui, normalmente a gente coloca um marcador, tá? Vou pegar um marcador para vocês terem uma noção. Se você tiver um marcador aí é bom, tá? Então eu vou tirar minha agulha e vou botar um marcador para mostrar que esse aqui é o primeiro ponto, tá? Então contando com esse primeiro ponto, a gente tem 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então eu vou colocar aqui, porque esse ponto aqui ele vai servir de ponto também. Então, nós temos 6. Então, eu vou fechar aqui, tá? Aqui dentro desse espaço, a gente vai usar agora esse ponto do marcador, ó. Por isso que a gente teve que marcar, tá? Ele vai servir de ponto. Então, a gente vai colocar aqui agora e vai fazer um ponto aqui, dentro desse marcador que a gente utilizou, ó, um ponto. Nessa carreira aqui agora, nós vamos fazer toda de aumento, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Eu já fiz um, agora eu vou fazer outro dentro dele aqui, ó, do mesmo ponto.
Esse primeiro é muito complicado, tá? Mas não tem problema, pode fazer que dá certo. Olha, outro ponto. Fiz outro ponto. 2 pontos. Pode tirar o marcador daqui de baixo, que ele não vai servir. Ele vai servir agora pra esse aqui, ó. A gente não fez um ponto aqui? Pronto, ele é dele aqui agora. Olha, esse é ponto, tá? 2 pontos. Eu tenho que ter, se eu tenho 6 pontos aqui embaixo, eu tenho que ter embaixo, em cima aqui agora, eu tenho que ter 12, tá bom? Pode fechar aqui seu anel. Eu tenho que ter aqui agora 12 pontos, tá? Fiz 6 embaixo e 12 em cima. Então, como a gente tá fazendo, olha, como a gente tá fazendo aqui agora, o nosso ponto é um ponto baixo centrado. Então, a gente vai ter que procurar agora o meio dos pontinhos. E quando a gente sair aqui, a gente sair dentro dos pontinhos, entre um ponto e outro, ó. Um ponto, puxa o fio na altura do ponto anterior, olha, outro ponto. Puxa o fio na altura do ponto anterior, principalmente porque esse fio é um fio, como eu falei, ele tem elastano, né? Então, ele cede um pouquinho. Então, ó, colocar aqui, pra sair entre os 2 fios atrás, olha, na altura do ponto, outro ponto, um aumento, suspende, mais 2, próximo ponto, procura o ponto vizinho e sai entre os fios, um ponto, puxa o fio na altura do ponto anterior e faz o ponto baixo. No mesmo ponto, faz outro ponto baixo. Puxa o fio na altura do ponto anterior. A mesma coisa até o final. Olha, 2 pontos em um mesmo ponto de base. Tem que sair atrás aqui entre os 2 pontos, entre os 2 fios. Esse aqui é a lógica do anel mágico, tá? Olha. Subi na altura do meu ponto, vou aqui novamente e vou subir na altura do ponto. 2. Então, aqui agora, eu tenho 12 pontos altos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já tenho 12, eu vou fechar minha carreira, tá? Eu vou fechar não onde eu marquei aqui no marcador, mas naquele pontinho de cima, tá? Do mesmo jeito, puxa um pouco o ponto aqui que tá na agulha. Por trás aqui, eu pego esse meu segundo ponto aqui, levo meu fio para trás. Aí agora, onde estava o marcador, tá? É que é esse primeiro ponto aqui, eu vou colocar a agulha dentro do vizinho, ó, e vou sair aqui entre um ponto e outro, ó. Saio aqui, certo? Saí aqui e puxo, faço um ponto. Agora vai ser diferente. Nessa segunda carreira aqui, eu tô fechando mais aqui meu ponto, meu anel mágico, tá? Vai ficar bem fechadinho. Nessa segunda carreira, eu fiz aumentos. Eu coloquei 2 pontos em cada ponto de base. Agora, vai ser assim, vai ser um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Nesse primeiro aqui,
que foi onde eu subi, eu vou colocar um ponto sozinho, tá? No próximo, eu vou fazer um aumento. Aí, eu vou procurar aqui o Vzinho, ó, vou ver aqui onde vai sair aqui atrás e vou fazer 2 pontos em um mesmo ponto, que é o meu aumento. Fiz esse aqui, fiz um aumento, o próximo vai ser um ponto sozinho. Tem que ficar de olho também no verso, para ele poder sair entre um fio e outro. Fiz um sozinho, o próximo vai ser um aumento. Um aumento. Um ponto sozinho. Fica de olho no verso, ó, para ele sair entre um fio e outro. E um aumento. Até chegar aqui no final. Ok? Vamos chegar aqui no final com um ponto e um aumento. Chegado no final, faço o meu fechamento normal. Olha, desse jeito. Vou pegar central aqui do ponto anterior no centro, do mesmo jeito que eu peguei antes, tá? Vou puxar o fio pra frente. Vou pegar o meu fio aqui de trás. E vou fazer o meu primeiro ponto. Nessa quarta carreira, a gente vai fazer se aqui a gente fez um aumento e um ponto, a gente vai fazer agora 2 pontos e um aumento, tá? Aqui a gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3 na quarta carreira. O que é que a gente vai fazer agora? Nesse ponto que tá vazio, a gente vai fazer o aumento, ok? Por quê? Para o círculo ficar perfeito, a gente não pode fazer aumento em cima de aumento. Quando a gente faz o aumento em cima de aumento, ele começa a ficar quinas, tá? Então, a gente tem que estar variando os aumentos, os lugares do aumento, sempre em pontos que não tem esses aumentos nenhum. Aí, aqui no caso, eu vou fazer o aumento logo aqui em cima desse meu ponto que tá aqui vazio. Olha. Para não ter problema de ficar a quininha. Então, eu tenho um aumento aqui, em cima do aumento do anterior, eu faço 2 pontos vazios, ó, 2 pontos puros, 2 pontos sozinhos, que é a lógica agora dessa carreira. Então, é um aumento e 2 pontos. Então, eu vou fazer sempre assim agora, nessa carreira. Um aumento e 2 pontos. E sempre os 2 pontos, o aumento vai cair em cima do ponto sozinho da carreira anterior. Olha. Aí a gente vai fazendo até terminar a carreira. Lembrando de observar o verso, porque ele tem que sair no Vzinho, tá? Quando você perceber que você tá colocando a agulha e tá tendo dificuldade de sair, você pode olhar que o verso, ele não tá entrando no lugar certo. Ok? Aí você vai nessa sequência. Um aumento, 2 pontos. Um aumento, 2 pontos. Terminado aqui, vou fazer o fechamento.
Eu sempre mostro o fechamento por causa do... Às vezes a pessoa não se ligou ainda como é que faz. Aí é bom tá sempre fechando, tá? E pra você ter uma ideia de quantidade de carreira, tá bom? É bom tá lembrando. Fechou. Agora, nossa sequência vai ser de 3 pontos livres, tá bom? Aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho logo aqui, de primeiro, um aumento. Então, eu não posso fazer aumento sobre aumento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos, um em cima de cada aumento aqui, um em cada um, tá? E logo em seguida, eu vou fazer um aumento. Só que, Andreia, minha sequência é o quê? É um aumento e 3 pontos. Mas isso aí não vai dar errado? Não. É só você começar a contar a partir de agora. Ó, porque quando você for fechar aqui, quando você colocar o último ponto, a sequência vai dar certinho. 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. Vamos lá? Aqui eu tenho um aumento. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos. Vamos lá? Aí, quando chegar no final, eu vou mostrar pra você que deu certo. Quer ver? Vamos lá, 3 pontos. Vou fazer essa carreira toda aqui, pra você ver. 3 pontos, um aumento. Lembrando do verso, tá? Puxa fio. Ó, um aumento. Botei o aumento, então agora eu vou fazer 3 pontos. Ó, quando ela dá um probleminha para entrar agulha, é porque a saída também tá com probleminha, né? Então, vamos lá. 2, 3, um aumento. Gente, esses fios da Círculo são maravilhosos, viu? Um aumento, ó. Cadê? 2, 1, 2, 3. Eu vou fazer um aumento aqui. Vai eu pulando, viu? Deixa eu ver, deixa eu contar direito. Ó, um aumento. 1, 2, 3. Eu tenho que fazer um aumento cá. Aqui. Meu aumento é aqui. Aumento. Um ponto. Trabalho também com o fio náutico da Círculo também, tá? Tem algumas peças feitas aí com fio náutico. Você que não conhece o nosso canal, pode dar uma olhadinha, né? Fique à vontade, tá? Nós temos peças maravilhosas para você aprender. E quem já sabe, né? Fazer novas peças de crochê. E tem algumas também em macramê, tá? E para quem não conhece nosso canal no Instagram, pode entrar lá e ficar à vontade para curtir, compartilhar, visualizar nossos trabalhos. Ateliê Andréa Souza, compartilhando artesanato em crochê. Vamos ver aqui nosso 1, 2, 3. E eu pulando coisa. Conversando e pulando coisa. Pulando ponto. Um, 2, 3. Aqui, cheguei no final, ó. Cheguei no final, 3. Aí agora eu vou fazer um aumento. Olha, um aumento. Depois de um aumento, eu tenho que fazer 3 pontos. Ó, eu já tenho 1, 2, falta um só. Olha, como nossa sequência ficou certinha. Tá vendo? Aí agora eu vou fechar. O fechamento normal. E vou para a próxima sequência,
que é de 4 pontos sozinhos e um aumento. Aí, nesse 4 pontos sozinhos, a gente vai fazer o que a gente tá fazendo, tá? Colocar pontos fora de ordem, como se fosse assim, tá? Mas eu tenho uma ordem. Eu vou colocar agora antes do aumento, um ponto antes. Lembra que o anterior eu coloquei um ponto depois? Agora eu vou colocar um ponto antes. Então, vai ser nesse primeiro aqui. Então, eu comecei nesse aqui, o meu próximo aqui vai ser um aumento, tá? Então, esse aqui já vai ser aumento, ok? Vamos lá. Esse aqui é um aumento. E aí, logo em seguida, eu vou fazer 4 pontos baixos, cada um no seu espaço, cada um no seu ponto. 2, 3, 4. Aí, quando você pode até observar que, ó, antes do aumento, tem um pontinho que vai ser o nosso aumento dessa carreira. Ó, o aumento. Aí, você vai nessa ordem. Um aumento, 4 pontos, até chegar no final, tá? Pode ir nessa ordem que você vai conseguir. Vai terminar certinho. Ok? Pode ir nessa ordem, tá? Terminei aqui. Essa agora vai ser a sequência de um aumento e 5 pontos, tá? Aí, nosso aumento agora vai ser depois, tá? A gente fez aumento antes, agora vai ser aumento depois. Eu já fiz um ponto. Vou fazer mais um ponto aqui, um ponto em cada ponto aqui do aumento. Então, eu vou ficar com 3, tá? Só que nossa sequência agora vai ser 5, tá bom? Eu já tenho 3. Mas aí, eu vou fazer agora um aumento, logo depois aqui dessas 3. Mas aí, agora, nossa sequência de 5, vou fazer 5 pontos para depois um aumento. Então, nosso aumento vai ficar logo depois do aumento da carreira anterior, tá? Aí, a gente vai contar para você ver como ela ficou. Ó, eu fiz aqui um aumento, um ponto em cada ponto de aumento da carreira anterior. Aí, eu tenho aqui, tem um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Então, logo no ponto em seguida, eu vou ter o meu aumento dessa carreira. E vai ser assim, tá? Até a próxima, que a próxima já é a nossa última carreira, que é um aumento e 6 pontos, tá? A gente vai só até 6 pontos de aumento. De pontos, né? A carreira somente essa, de 6 pontos. Então, continua aqui até chegar no final e a gente volta para a última carreira do nosso trabalho. Terminado aqui, vamos para a última carreira, né, do nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de um aumento e 6 pontos, tá? Como eu estou aqui no meio do trabalho, aqui, os 2 aumentos estão aqui, eu estou aqui no meio do trabalho, olha. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse ponto e logo em seguida eu vou fazer o meu aumento, tá bom? Vou fazer um aumento logo aqui em seguida, tá? Pra gente terminar essa carreira aqui, tá bom? Aí, eu vou fazer o quê? Uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento. E vou nessa sequência até finalizar a carreira. 6 pontos baixos. Aí, só tá dando trabalho para entrar aqui. 6 pontos baixos
e um aumento, ok? Você vai contando aí até terminar. Então, 4, 5, 6. Fez 6 pontos, faz um aumento. Certo? Fez o aumento, continua na sequência de 6 pontos e um aumento. 6 pontos e um aumento. Finalizado aqui, ó, pessoal. Eu fechei aqui, né? Fiz aquele mesmo fechamento. Só vou puxar um pouquinho a mais aqui, que eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou a nossa peça, a nossa base. Olha, de fora a fora aqui, 20 centímetros, tá bom? Com 6 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdão, 8 carreiras, tá? Com o centro, 8 carreiras. Olha a crocheteira errando. 8 carreiras deu 20 centímetros de base, tá? Agora a gente vai subir as laterais, tá? Pra dar o formato aqui, pra começar o nosso formato de cesto, né? De nosso cestinho. Aí o que que a gente vai fazer? A gente deu esse fechamento, tá? Que eu tinha puxado demais aqui pra não escapulir. E quando a gente faz esse fechamento, aqui tem 2 fios, olha. Ó, 2 fios, o que sai e o que fica, tá? Aí a gente vai pegar aqui, ó. Colocar no meio desses 2 aqui, tá bom? Colocar no meio, pega o que tá atrás, tá? E vai dar um ponto baixo. Olha, um ponto baixo. Ponto baixo, tá? No próximo, a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar no meio, aqui. Só que a gente vai pegar esse aqui e vai pegar essa argolinha que tá aqui atrás. Ó. Beleza? E vai fazer, puxa o fio e vai fazer um ponto baixo. Tá? A gente vai subir. Mesma coisa. Ó. Pega o ganchinho, o meio, pega essas 2 argolinhas aqui. E faz um ponto baixo. Tá? Vamos lá. Na peça inteira, ó, esse e esse, e faz um ponto baixo. Essa partezinha aqui é um pouquinho chata. Vamos lá, um ponto baixo. Como aqui a gente não vai ter aumento, não vai ter nada, aí ela vai subir. Ó, ela vai ficar certinha. Ela vai começar a vir pra cima, tá? Vamos lá, ó. Por que que a gente não pega o ponto todo pra ficar esse detalhezinho aqui, ó? Tá bom? Só esse detalhezinho aqui. Pega os 2 fios, faz um ponto baixo. Pega o fio e vai fazendo isso até finalizar a carreira, tá? Beleza? Vai fazendo aí, que eu vou terminar o meu aqui pra gente ir pra próxima carreira. Essa já é a primeira carreira da subida. Nós vamos fazer 3 ponto baixo centrado, tá bom? Termina aí que eu vou terminar o meu aqui pra gente poder ir pra próxima carreira. Terminei aqui a primeira carreira, tá? Vamos fazer mais 2 carreiras. Sempre, pessoal, lembrando que é ponto centrado. Então eu vou pegar aqui, ó, no meio do meu ponto, sair entre um fio e outro, tá? Ó. Puxo minha agulha, puxo meu fio, olha, e faço o meu primeiro ponto. Vou pro próximo ponto, no meio do ponto, puxo um fio e faço outro ponto. Vou fazendo isso até terminar a carreira. Ponto centrado, olha, tá?
ponto sobre ponto, sem aumento, sem nada. Vai fazendo ponto baixo, centrado. Você vai fazer esse ponto aqui, essa carreira e a próxima, tá? Então, são 3 carreiras nessa cor melado. Aí, depois, a gente fecha, né? A gente encerra essa cor, a gente dá o arremate nessa cor, para poder passar para outra cor. Que é bem simples também, fazer o fechamento de uma cor para outra. Eu faço de um jeito, cada artesão faz do seu jeito, tá? Eu tenho o meu jeito de fazer, cada um tem o seu jeito de fazer. Se você que está assistindo já tem um jeito próprio de fazer, né? Tem gente que pega o fio, que cola o fio, né? Que emenda já o próprio fio e faz, outros já corta, que é o meu caso. Eu corto, faço o arremate e começo com outra cor. Já tem pessoas que emendam um fio no outro. Eu gosto, às vezes eu emendo quando é da mesma cor, mas não é sempre não, tá? Eu gosto de fazer sempre desse jeito, cortando mesmo e fazendo um arremate normal, tá? Principalmente quando é fio de malha, eu gosto desse jeito. Já tenho meu jeito de fazer, então cada um aprende da maneira que achar melhor, que achar mais fácil, tá bom? Eu achei mais fácil desse jeito, então cada um faz da maneira que quiser. Então eu tô aqui já quase terminando a carreira, tá? Então você termina essa e faz a próxima desse jeito, ponto baixo centrado, pra gente poder fazer o arremate. O arremate é em ponto baixíssimo, tá? Mas o arremate já é, perdão, viu, gente? Eu já tô no final do sexto. Eu já tô querendo terminar antes de chegar mesmo no final. A gente vai fazer esse arremate nessa cor para poder começar a outra. Eu já tô no arremate já final. Não, a gente vai terminar aqui o arremate dessa cor para poder começar a outra cor, Andréa. Calma. Não passe aí o boi, o carro na frente dos bois, não. Por favor. Pronto, vou terminar essa aqui, que já tô terminando aqui, ó. Cheguei aqui no final e vou começar a próxima e já termino, já chego já aqui para arrematar, para começar a próxima carreira com outra cor. Bom, pessoal, ó, aqui, ó, cheguei aqui no final, vou fazer meu último ponto, tá? Fiz aqui o último ponto. Nesse último ponto, no lugar de amarrar aqui, fazer aquela amarração, aquela finalização normal, o que é que eu vou fazer? Eu cortei o fio, tá? Vou tirar o fio da agulha, tá? Vou arrematar desse jeito, ó. Vou pegar desse jeito, tirei. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. Essa é a maneira que eu gosto de fazer, tá? Vou pegar nesse primeiro ponto, que eu faria com a agulha, né? Que eu pegaria por trás da agulha de crochê para poder fazer aquele ponto. Aí, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar pela frente e vou dar a ideia de um ponto normal. Ó, como é que eu faço? Eu passei pela frente. Com a agulha de tapeceiro, eu vou passar por dentro do ponto anterior. Olha. E vou arrematar pelo lado de dentro. Aí, quando eu faço isso, do lado de fora, ele deu ideia de ponto. Olha, como se eu tivesse feito um ponto normal, tá? É assim que eu gosto de fazer o meu arremate dos fios, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Esse pedacinho de fio, eu vou arrematar aqui por dentro, tá?
Porque quando eu passar o meu fio da outra cor, ele vai prender aqui por dentro. Ele vai ajustar aqui e vai fechar também junto, tá? Aí ele fica aqui essa pontinha, mas na hora que eu fechar com o próximo fio, ele fecha junto, tá? Próxima cor vai ser aninho, tá? Mesmo fio, a gente não pode estar fazendo uma peça com 2 ou 3 cores usando fios diferentes. A gente tem que estar utilizando mesmo fio, cores diferentes, tonalidades diferentes, mas com o mesmo tipo de material, tá? Vou estar utilizando o mesmo material, fio de malha ciclo premium, 25 milímetros. Quantidade não importa, tá? O fio aqui tá fechado, mas eu já tenho uma quantidade já aberta do mesmo fio, tá? Da mesma tonalidade que eu quero utilizar, tá? Esse fio, ele foi aberto para utilizar para um cesto, tá? Eu fiz essas 3 carreiras e o arremate aqui, que foi o que eu utilizei para esse quando eu abri, tá? Sobrou isso aqui, tá bom? Eu vou estar utilizando para fazer mais um cesto, ok? E vamos ver quanto sobra desse novelo aqui, tá? Aí a gente vai ter uma ideia de quantidade. Um novelo vai dar para mais ou menos 2, 3 cestos. Vamos ver essa quantidade, tá? O que a gente vai fazer? Se a gente está fazendo, colocando ponto baixo centrado, a gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado, tá? A gente vai, como a gente tem esse fiozinho para arrematar aqui, a gente continua. Ó, a gente coloca aqui um fio, nossa agulha dentro do ponto centrado aqui, ó, passando por dentro do fio, tá? Deixa uma ponta para sair aqui e puxa nosso fio, somente um ganchinho e faz um ponto baixo, tá? O fio que sobrou aqui atrás, você vai arrematando aqui junto com o trabalho, tá bom? E aqui a gente continua. Ponto centrado, ponto baixo centrado, ok? Tá dando pra entender? A gente coloca, a gente continua fazendo o nosso trabalho da mesma forma. Lembrando que nós temos agora um excesso de fio aqui atrás, que a gente já vai escondendo. Olha, a gente já vai arrematando aqui atrás, tá? Pra gente não precisar utilizar a agulha de tapeçaria no final. A gente já vai fazendo esse arremate, tá? Olha. Ponto baixo centrado. E a gente vai fazendo ponto baixo centrado, já arrematando o nosso fio que foi feito aqui atrás, ó. Ele já tá quase todo. Deixa eu puxar aqui, que ele não arrumou direito. Ó, falta pouco pra terminar. Você que está gostando do nosso trabalho, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho e compartilhar também, né, nossas peças, que isso é muito importante. E obrigada por estar aqui aprendendo conosco. Ponto sobre ponto, ok? Você vai fazer ponto sobre ponto a mesma quantidade de carreira, as 3 carreiras, tá certo? Já escondi aqui, ó, meu fio tá escondido, ok? Aí aqui agora não corre risco de estar errado, nem tá à mostra, tá? Vou fazer aqui 3 carreiras de ponto baixo centrado nessa tonalidade, nessa cor, tá? E volto pra gente poder fazer essa amarração aqui, ó, que é a finalização em ponto baixo, em ponto baixíssimo, tá bom?
Pronto, pessoal, ó, terminei aqui. Olha, terminado a base, né, nas duas cores. Vou fazer o último ponto. Aqui agora a gente vai fazer o arremate, né, o final. Aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai... Ui, perdão. No lugar da gente arrematar, terminar tudo, né, botar por trás e tal, a gente já vai fazer dessa forma, ó. A gente já vai pegar o ponto, enfiar a agulha aqui nesse primeiro ponto, puxar, arrematar aqui e dar um ponto baixíssimo aqui, tá? E a gente já vai começar a fazer o ponto baixíssimo para arrematar, para fazer o arremate em toda a peça, ó. Em cada ponto desse, a gente já vai fazer o ponto baixíssimo. Olha, introduzindo aqui, entre um ponto baixo e outro, ó. Em toda a extensão do trabalho, colocando aqui, nesse espaço, a gente vai fazendo um ponto baixíssimo. Olha, não precisa apertar muito fio, porque senão ele fecha a boca do cesto, tá? Cesto, cachepô, como você quiser chamar, tá? Depois eu vou mostrar a quantidade de fio que sobrou no novelo, tá bom? Aí você vai fazendo ponto baixíssimo ao longo de toda a peça para finalizar o seu trabalho. Aqui já é a finalização mesmo, já é a última carreira. Eu vou mostrar para vocês um detalhe que eu esqueci de mostrar quando a gente está fazendo a primeira carreira da subida, tá? No tom melado, no tom marrom, né? O escuro, que é o melado, que é a cor mesmo, o nome da cor é melado, tá? A tonalidade escura. Então, a gente tá fazendo aqui no tom ninho o fechamento, o arremate em ponto baixíssimo, que é você tá rodeando aqui o acabamento, fazendo o acabamento da sua peça. Não precisa apertar muito esse ponto para ela não fechar, né, a boca do seu cesto, do seu cachepô, tá? É só mesmo para dar um acabamento. Acabamento vem de acabar. Acabou. Encerrou aqui a nossa peça. Tá bom? Aí é só você colocar a sua etiqueta, caso você tenha, tá? Olha, tô encerrando aqui. Aí esse encerramento eu faço daquele jeito tradicional que eu faço, tá? Ó, corta-se o fio, coloca na agulha tapeceiro e fecha com o ponto normal, como a gente fez daquela vez, né? Fechar aqui para dar ideia de pontinho, tá? Aí agora você vai pegar seu fio aqui e vai esconder por entre os outros fios do seu trabalho, para ele não aparecer. Tem pessoas que gostam de colar, de colocar um pouquinho de cola, né? Aquela até que bonde a pega-mil, né? As colas que tem próprias para tecido. Fiquem à vontade, pode fazer da maneira que achar melhor. Eu gosto de fazer isso, ó. Fechou, pronto, tudo arrematado, todo arrumadinho. Aí você ajeita o seu fio. Sim, o que eu ia falar aqui no final.
Antes de você subir aqui a primeira carreira, você dá uma olhada. O verso do seu trabalho tem que ficar embaixo, tá? A parte bonita, né? A frente, ela tem que ficar para dentro, porque é onde você vai pegar suas coisas, seu material, o que você for colocar aqui dentro, né? O que você for organizar aqui dentro, por exemplo, um perfume, né? Se você for colocar alguma coisa, um organizador, uma caixinha, né? Alguma coisa que você for organizar aqui dentro, ela tem que estar visível para você a parte bonita, tá? Essa parte arrumada. A parte de baixo, né? O avesso, ela tem que ficar para fora, porque ela vai ficar em contato com a mesa ou com a pia, onde for, onde você colocar, tá? A escrivaninha, onde você for colocar, tá bom? E a parte bonita tem que ficar aqui fora, tá? Aqui está a nossa peça, tá? Nosso cachepô, nosso vaso. Eu vou fazer a medição novamente para você ter uma ideia, tá? De tamanho. Como eu falei, nossa altura tem 9 centímetros e de base nosso trabalho ficou com 20 centímetros de comprimento. Como eu havia dito, tá? Nosso fio, ó, um novelo, né? Um novo eu utilizei. Aqui é novo, eu fiz 2 peças, tá? 2 tantos desse, ainda sobrou essa quantidade, tá bom? E um novelo de fio com 140 metros, eu consegui fazer 2 peças de a base, 2 bases e 2 subidas, tá? Então eu tenho dois cachepôs aqui com um novelo fechado na cor escura, na cor melado, e um novelo dessa clarinha que ainda sobrou essa quantidade aqui, ok? Então um desse e um desse, tá? Consegui fazer aqui 2 peças dessa, tá bom? E fica aí a dica para você ter em casa um cachepôzinho desse, para você colocar um caqueirinho, né? Colocar alguma coisa, organizar alguma peça, alguma coisa sua em cima de uma escrivaninha, de um banheiro, no guarda-roupa, aonde você quiser colocar, ok? E fica aí para você organizar seu trabalho, tá? Então, Ateliê Andréa Souza, mais um trabalho divino, que é a nossa peça em crochê, nosso cachepô fio de malha da Círculo Premium. E obrigada por estar conosco aqui até agora. Valeu!